Sejam bem-vindos para mais um episódio da nossa sequência de podcasts sobre a presença da genética no nosso cotidiano, com o tema Transgênicos, é brincadeira ou não? Somos estudantes de biomedicina do primeiro semestre da UEPA e esse episódio conta com a participação dos acadêmicos de biomedicina Arthur Garcia, Gabriela Rodrigues, Rafael Mendonça e eu, Wainan Ritter. Você está ouvindo ao terceiro episódio do podcast Geneticando o Cotidiano. Bom, Rafael, a primeira pergunta que precisamos responder é: afinal de contas, o que é a transgenia? Então, já ouviu falar de frangos geneticamente modificados que não podem transmitir gripe aviária? Ou mosquitos da dengue que não podem sobreviver até a vida adulta? Todos esses são organismos transgênicos criados para favorecer a nossa saúde. A transgenia acontece quando um gene específico de uma espécie é isolado e transferido para outro organismo que passa a ter a expressão de uma nova característica. Esse organismo que foi criado contendo o gene que originalmente não era seu é chamado de transgênico. Por exemplo, com relação à nossa alimentação, existem vários alimentos transgênicos. Você já viu aquele T nas embalagens de alimento? Pois é, isso indica que esses alimentos são transgênicos. Sim, eu já ouvi falar disso. Rafael, como funcionam esses alimentos e para que eles servem? Em relação aos alimentos transgênicos, eles são alimentos produzidos a partir dessa tecnologia e possuem genes de outras espécies. A ideia é torná-los mais produtivos ou resistentes a pragas e agrotóxicos. Além disso, a tecnologia visa aumentar a disponibilidade de alimento, visto que existem transgênicos que passam a ser mais produtivos, duráveis e baratos do que alimentos orgânicos, tipo o milho e a soja transgênica. Uma dúvida que talvez possa surgir é: qual a diferença entre transgenia e melhoramento genético? Então, essa é uma questão polêmica. Algumas linhas de pesquisa consideram transgenia como melhoramento genético, aceitando o melhoramento genético como sinônimo de transgenia. Só que há grupos científicos que questionam se essa tecnologia sempre promove melhoramentos. Se o gene adquirido por transgenia só vai mesmo trazer benefícios. Devido a essa divergência, existe essa dúvida. Certo, obrigada, Rafael. Bom, Gabriela, como que os transgênicos começaram a aparecer nos campos e se tornaram tão comuns na mesa do nosso dia a dia? Então, pesquisas mais aprofundadas começaram a ser feitas somente no final dos anos 70. Nessa época, começou uma corrida para a geração da primeira planta transgênica, uma vez que aconteceu ao mesmo tempo que a Revolução Verde, que trazia consigo o objetivo de resolver o problema da fome no mundo, o que impulsionou ainda mais as pesquisas. A primeira planta transgênica foi gerada em 1983, por um grupo de dezenas de cientistas. E, em 1999, cerca de 45 milhões de hectares de alimentos transgênicos já eram cultivados em todo o mundo. Isso pois as plantas transgênicas eram adaptáveis ao mercado consumidor, diminuindo os custos das plantações e melhorando a aparência e a resistência dos alimentos, tornando-se então comuns às mesas. Posso fazer uma consideração em relação a isso? Sim, com certeza. Os alimentos transgênicos começaram a ser vendidos devido à sua alta praticidade, porque eles apresentavam vantagens tanto para o produtor, já que com o uso dessa tecnologia a produtividade aumenta exponencialmente, quanto para o consumidor. Porém, vale ressaltar que as vantagens para o consumidor seriam aquelas relacionadas à disponibilidade de alimento. Porém, ainda não existem estudos que comprovem que o consumo de transgênicos são seguros à saúde, pois não se sabe de que forma o gene adicionado no alimento vai interagir com os outros genes desse organismo transgênico, e nem o que essa nova combinação genômica vai ter como produto a ser consumido pelo ser humano. Ou seja, o que será que isso pode causar no nosso organismo? Nossa, isso é muito impressionante. Realmente devemos pensar mais sobre isso. Mas, voltando à pergunta a você, Gabriela, qual a sua visão em relação aos contrapontos acerca do consumo de transgênicos? Os transgênicos sempre foram um assunto de discussão. A esse respeito, algumas questões foram levantadas, tipo, como a tecnologia será usada? Quais são os problemas que você está tentando resolver? E quem se beneficiará com esta tecnologia? Será que haveria consequências no meio ambiente? Os transgênicos foram divulgados com o argumento de que não iriam agredir o meio ambiente, e sim contribuir com a saúde, inclusive contribuindo para o fim do uso de agrotóxicos e fome no mundo. No entanto, o Instituto Brasileiro de Defesa destaca os riscos dos alimentos transgênicos para a saúde da população e para o meio ambiente. Alguns estudos indicam um aumento em quadros de alergia devido a novos compostos formados no novo organismo,
como proteínas e aminoácidos, que, quando ingeridos, podem desencadear processos alérgicos, segundo pesquisas realizadas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Outros estudos apontam também que a transgenia pode levar a um aumento na resistência a antibióticos, pois os genes de algumas bactérias ou outro ser vivo que tenha resistência a antibióticos pode ser usado nos alimentos. Dessa forma, a resistência poderia ser passada do alimento para o organismo consumidor, no caso nós. Outro ponto que vale a pena mencionar é o fato de não se ter conhecimento de todos os mecanismos de ação de um gene e quais outros genes vão ser influenciados pela sua presença, muitas vezes aumentando o nível de toxinas que o próprio alimento produz, causando danos ao consumidor. Estudos nesse sentido têm demonstrado que a inserção de genes resistentes a agrotóxicos em alguns alimentos transgênicos pode criar superpragas ao aumentar sua resistência, desequilibrando o ecossistema. Muito interessante. Bom, Arthur, para além disso que a Gabriela falou, de que forma esses alimentos interagem com o nosso corpo? Então, Moina, esses alimentos são criados para agirem de forma semelhante aos alimentos orgânicos, tanto que é feita uma bateria de testes para verificar os possíveis efeitos tóxicos ou alergênicos dos produtos desse novo gene. Ou seja, esses testes vão verificar e tentar reduzir os riscos que os OGMs oferecerão ao metabolismo do ser humano. Porém, um fator importante é a interação do gene inserido no organismo/alimento com os demais genes. Saber que o gene inserido não está diretamente envolvido com uma doença não garante que seu produto não possa interagir com outro gene que esteja relacionado a tal doença. Por exemplo, existe um gene que te deixa com menos saciedade, ou seja, tu vais precisar comer mais para se sentir cheio. Bem, parece um gene meio bobo, né? Mas já foi confirmado que esse mesmo gene tem relação com a obesidade. Ou seja, mesmo que esse gene não aumente a gordura da pessoa ou faça ela ter glicose a mais no sangue, isso é um efeito indireto, que só uma análise de laboratório não vai ser o suficiente para descobrir esse efeito. Tanto que até hoje não é conhecido todos os genes relacionados para certas doenças. Nossa, Arthur, realmente esse é um ponto muito importante. Bom, muito obrigada pela participação de vocês e pelos esclarecimentos. Se você que está nos ouvindo se interessou por esse tema ou gosta de se aprofundar em genética, eu convido você a assistir o próximo episódio da nossa sequência de podcasts, Agentes Mutagênicos e Saúde. Um tema muito interessante, não é mesmo?